Olá, igreja! Que bom nós estarmos conectados mais uma vez. Eu amo que você tomou a decisão de se conectar, que você está preparado para ouvir a palavra de Deus nesse dia. Eu oro para que a palavra de Deus possa realmente falar o mais profundo do seu coração. Hoje nós vamos ler uma passagem que está no livro de Hebreus. Vamos ler no capítulo 12, a partir do versículo 18, diz assim: Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram ajuda, que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: eu estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Está vendo? Até no céu vai ter uma igreja, a igreja dos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que do céu nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Queria te convidar a fechar os seus olhos. Vamos mergulhar numa reflexão profunda desse texto tão lindo das Escrituras Sagradas. Bem onde você está? Por que você não fecha seus olhos? Vamos orar, pedindo para o Espírito Santo falar no nosso coração, revelar o nosso coração, a vontade dele. Espírito Santo, nós estamos aqui, Pai. Pai, nós te agradecemos pela beleza da Tua Palavra, pela profundidade da Tua Palavra, pela riqueza da Tua Palavra, e nós te pedimos que Tu possas trazer clareza, que Tu possas trazer discernimento, entendimento, libertação, Pai, no dia de hoje, através da Tua Palavra. É a nossa oração, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Uau, que palavra profunda das Escrituras, né? Isso, se a gente pudesse usar uma analogia, é uma feijoada das Escrituras. Não é uma palavra muito leve, é uma palavra que tem, às vezes, palavras que podem até te assustar inicialmente, mas tem verdades muito lindas contidas nesse texto, que eu creio que Deus pode aplicá-las no nosso dia a dia. E o que eu amo é que esse texto já começa falando: vocês não chegaram pelo contrário, vocês chegaram a um outro lugar. E a verdade é que quando a gente olha para o contexto desse texto todo, depois fala sobre o abalo da terra, Deus abalando as coisas criadas. E quando a gente olha para o momento que a gente está vivendo, quando a gente olha para esse texto, sabe qual é a verdade? A verdade é que
todos nós de alguma forma estamos sendo sacudidos. Eu não sei você, mas eu me sinto completamente sacudido nessa estação, e esse é até o primeiro título dessa mensagem. O primeiro título dessa mensagem é Minha Vida Foi Sacudida, e o segundo título, ou o título B, você pode escolher aí nas suas anotações o título que você quiser, é Um Reino Inabalável. Mas quando a gente olha para as nossas vidas, a vida de todos nós foi sacudida de alguma forma. Talvez você olha para a sua rotina, talvez você olha para os seus negócios, talvez você olha para a sua empresa, talvez você olha para os seus próprios sonhos, talvez você olha para os seus próprios planos, talvez você olha para as pessoas ao seu redor e você, talvez a sua convivência foi sacudida, talvez pela perda de uma pessoa muito querida, talvez como o nosso pastor Cris tem pregado, você se vê numa estação onde você tem precisado superar muitas coisas. Pastor Cris está pregando uma série extraordinária. Hoje nós vamos ver uma outra mensagem do pastor Cris. Espero que você esteja com expectativa para essa última mensagem da série. Ele já pregou sobre superar as nossas inseguranças, os nossos medos, os nossos traumas, as nossas perdas. E talvez você esteja sendo, tão sacudido que você não está nem mais percebendo o quanto você está sacudido. E a pergunta não é se você foi sacudido ou não, porque é isso que a gente está sentindo, né? Que todos nós fomos sacudidos, mas a pergunta é: aonde esse abalo te levou? Aonde esse sacudir te deixou? E como a gente viu no texto, a gente não chegou a um lugar de... Eu vou ler novamente essa parte do texto. Vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque de trombeta, ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois não suportavam o que lhes era ordenado, porque até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Esse contexto, o que ele está dizendo é: vocês não chegaram num lugar de julgamento, um lugar de condenação, um lugar de ira, um lugar de destruição, um lugar de falta de esperança, um lugar de ódio. Obviamente ele está se referindo à antiga aliança, à forma como as pessoas viviam quando elas estavam submetidas a uma antiga aliança. O que o autor está tentando trazer para nós é: vocês não chegaram a esse lugar, mesmo que vocês sejam sacudidos, mesmo que vocês estejam se sentindo abalados, não é esse lugar pelo qual nós devemos viver a nossa vida. E ele diz: pelo contrário, vocês chegaram no Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos milhares de anjos, a assembleia festiva, a igreja do céu, a Deus e a Jesus. O que ele está dizendo é: mesmo quando o nosso mundo é abalado, mesmo quando nós somos sacudidos, nós devemos viver a partir de um lugar de perdão, a partir de um lugar de resgate, a partir de um lugar de redenção, onde a nossa culpa foi perdoada e nós somos resgatados. Um lugar de esperança, um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, um lugar de consolo, um lugar de conforto e um lugar de acolhimento. O que esse texto está trazendo para nós é: mesmo que nós sejamos sacudidos, a partir de onde nós vamos viver? Desse lugar de ira, desse lugar de falta de perspectiva, desse lugar de falta de esperança, ou desse lugar de paz, esse lugar onde nós sabemos que Deus está conosco no meio de tudo que nós estamos vivendo? E eu queria agora abrir um pouquinho mais, agora a gente vai um pouquinho mais fundo, agora aperta os cintos aí na sua cadeira, porque só está começando. Eu queria que a gente visse algo que está escondido nesse texto, que é algo que eu creio que se aplica muito àquilo que nós estamos vivendo. Depois de falar isso, vocês não chegaram nesse lugar de dor somente a partir de um lugar de julgamento, de condenação, mas vocês chegaram a partir de uma perspectiva de paz. Vocês não foram sacudidos para isso, mas vocês
eles foram sacudidos para viver uma nova vida. Olha a profundidade e a clareza que a gente pode aprender e tirar desse texto, porque a pergunta é como que nós olhamos para aquilo que nós vivemos, como que nós assumimos que nós somos sacudidos, abalados, como que a gente olha para as nossas dores, como que a gente olha para a nossa fragilidade, como que a gente olha para a nossa vulnerabilidade, e a gente consegue viver a partir de uma outra realidade. E eu creio que o que esse texto tem para ensinar para a gente é muito poderoso. Olha o que diz aqui no versículo 25: tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Uau! Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. No versículo 26 diz assim: naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo, eu creio que essa é a palavra de Deus para nós hoje. Olha o que ele diz: mais uma vez eu farei tremer a terra, e não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Preste atenção nisso aqui que eu vou te dizer agora. Pega sua caneta, anota isso. Deus, Ele está sacudindo as coisas criadas para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Eu vou falar isso de novo para você. Deus está sacudindo as coisas criadas para que possam permanecer as coisas que não podem ser abaladas. Como eu mencionei, a um nível pessoal, talvez na sua vida, talvez na vida da nossa igreja, na vida da nossa nação, na vida do nosso mundo, nós estamos sendo sacudidos. E por que nós estamos sendo sacudidos? Para que as coisas criadas estão sendo sacudidas para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. E a pergunta é: o que pode ser sacudido? Sacudido, a gente pode usar outras palavras como abalado, como movido de lugar, como removido. O que Deus está querendo sacudir, abalar, remover nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, no nosso mundo? O que Deus está querendo sacudir? O que Deus está querendo mover para que aquilo que é eterno permaneça? Escute isso daqui: tudo o que pode ser abalado não é eterno. Vou repetir: tudo o que pode ser abalado não pode ser eterno. Quando a gente olha para as nossas vidas, quando a gente olha para a nossa experiência nesse tempo que nós estamos vivendo, quantas coisas, como mencionei, foram sacudidas na nossa vida, mas tudo o que pode ser abalado não é eterno. Isso é profundo demais. Isso é profundo demais, porque quando a gente olha para as nossas vidas sacudidas, quando a gente olha para as nossas emoções sacudidas, quando a gente olha para os nossos projetos, para os nossos sonhos abalados, o que a gente pode aprender com tudo que pode ser abalado não é eterno? Em Hebreus, no primeiro versículo desse capítulo que nós lemos, diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Eu realmente creio que muitas coisas que nós, na nossa vida, coisas que podem ser abaladas e coisas que talvez o nosso coração estava focado nelas, quando nós somos sacudidos, o que Deus quer nos levar nessa jornada é que nós tiramos os nossos olhos daquilo que pode ser abalado e colocamos os nossos olhos, as nossas expectativas naquilo que é eterno. Se a gente já puder aplicar, talvez como eu mencionei, de uma forma prática nas nossas vidas, talvez quais são os sonhos que nós nos apegamos tanto, e a verdade é que esses sonhos não eram eternos. Quais foram os projetos, quais foram talvez as rotinas, o que nessa estação Deus está querendo sacudir, abalar, mover da nossa vida, que não tinha uma perspectiva eterna? Porque a verdade é, tudo que pode ser abalado não é eterno. Quando a gente olha para essa frase que nós lemos, para esse versículo, diz assim:
assim: Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Jesus não deixou com aquilo que poderia ser abalado. Jesus não deixou que aquilo, as coisas criadas como nós lemos nesse texto, não deixou que aquilo pudesse abalar ele, porque o problema de Jesus não era a cruz. Os olhos de Jesus não estavam focados na cruz, porque a cruz era algo que podia abalar a Jesus. A cruz era algo que gerava dor para Jesus. A cruz era algo que gerava sofrimento para Jesus. Se Jesus tivesse focado naquilo que poderia abalar a ele, ele não teria passado por aquilo. Foi como a gente leu, diz assim: pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, que é aquilo que é eterno. Jesus, ao enfrentar a cruz, ele não deixou que aquilo que poderia ser abalado, aquilo que não era eterno, tirasse o foco do coração dele. Talvez na sua vida, vamos falar agora um pouco da sua experiência ou da minha experiência. Nessa estação, outro dia fui almoçar no shopping com um amigo e eu não tenho ido muito ao shopping, e eu vi tantas pessoas, eu vi as coisas acontecendo, mais pessoas no shopping. Só de eu ver aquelas pessoas no shopping, eu comecei a me emocionar, porque eu sou uma pessoa que, quando estou em volta de pessoas, isso me faz bem. E numa estação que nós estamos vivendo, talvez onde a gente não pode estar mais presente na igreja nesse momento, e onde a gente tem que pregar para uma câmera, que saudade que a gente tem de olhar para você. Mas sabe qual é a verdade? Aquilo que pode ser abalado não é eterno, não é nós estarmos necessariamente presentes que vai construir aquilo que é eterno nos nossos corações. Mesmo nós estamos distantes fisicamente, mesmo pregando por um pedaço de vidro, eu tenho certeza que a palavra de Deus está chegando no seu coração, porque o nosso foco não está naquilo que pode ser abalado, o nosso foco está naquilo que é eterno, e o que é eterno é a palavra de Deus. Não são os formatos e as formas como nós nos reunimos ou pelas quais nós fazemos as coisas. Talvez você tenha deixado a sua fé se esfriar nesse momento, nessa estação. A sua fé foi sacudida, porque talvez o seu foco estava num ambiente de excelência, nas luzes, no telão, naquele ambiente gostoso que nós temos e construímos juntos, mas isso não é eterno. O que Deus está sacudindo, está abalando as nossas vidas, é tirar o nosso coração daquilo que pode ser abalado e colocar no nosso coração naquilo que é eterno. Como nós falamos como igreja, talvez a nossa experiência, aquilo que nós temos vivido, tantos líderes fiéis à nossa igreja, tantas pessoas que carregam a nossa igreja financeiramente, quando a gente olha para o momento que nós estamos vivendo, parece que Deus exatamente está sacudindo talvez aquilo que pode ser abalado, para mostrar que o mais importante são as pessoas sendo cuidadas. O mais importante é o nosso foco em cuidar de pessoas que nessa estação estão atravessando um momento difícil. São as ligações que nós fazemos para saber como as pessoas estão. É quando nós estendemos a mão através do nosso Siriqué para poder ajudar pessoas que estão atravessando momentos difíceis. Isso que é eterno, e isso não pode ser abalado. Tudo mais que nós fazemos que pode ser abalado não é eterno. E essa é a pergunta que nós devemos fazer. O que na nossa vida talvez foi sacudido, e às vezes nós temos sentido o impacto disso, e o que Jesus quer fazer, o que Deus quer fazer através disso é tirar os nossos olhos daquilo que pode ser abalado para colocar os nossos olhos naquilo que é eterno. E o outro ponto, a outra frase é muito simples e óbvia com relação a essa. Se tudo o que pode ser abalado não é eterno, a verdade é que tudo que não pode ser abalado é eterno. Tudo que não pode ser abalado é eterno. Deixa eu te dizer, nós, como eu mencionei, vivemos numa estação onde muitas coisas, de muitas formas, nós fomos sacudidos, nós fomos abalados, nós fomos impactados. Mas a verdade é, tudo o que não pode ser abalado é eterno. O que na nossa vida não pode ser abalado? E é nisso que Jesus quer focar. Talvez, quando você olha para a sua vida, quando você olha
para a sua experiência. Talvez você perdeu uma pessoa que você amava muito. E a gente tem na nossa igreja pessoas que na mesma semana perderam o pai e a sua mãe na mesma semana, em questão de dias. A gente nunca pode imaginar qual é a dor de perder um pai e uma mãe na mesma semana. Mas sabe o que nós podemos, em que nós podemos descansar, em que nós podemos ser encorajados, ser consolados, ser confortados, que mesmo que a dor da morte, aquilo que pode nos abalar, arranca de nós pessoas que nós amamos, aquilo que é eterno, que é o amor, ele vai continuar. O seu amor pela sua família, o seu amor pelos seus queridos, a morte nunca vai poder tirar disso. A Bíblia fala: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Quando Jesus morreu naquela cruz e ele ressuscitou, e ele venceu a morte de uma vez por todas, ele quebrou o poder daquilo que poderia ser abalado e levou o nosso amor a um nível e um status eterno. A dor, a morte não pode arrancar do nosso coração o amor, porque o amor é algo eterno. No versículo 28 do capítulo 12 nós lemos assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Essa ideia que a gente vê no finalzinho desse capítulo é muito poderosa. A gente fala sobre um reino inabalável, e sobre o fogo consumidor. Eu não sei se você já viu essa expressão, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E talvez você tinha uma expressão, talvez até da ira de Deus, né? Da raiva de Deus, mas não é isso. O texto não fala um fogo destruidor. O texto fala um fogo consumidor. E você sabe o que esse texto está dizendo? O nosso Deus é aquele que vai abalar tudo aquilo que pode ser abalado. O fogo consumidor é aquilo que consome tudo que pode ser consumido. A gente vê lá na história de Moisés que nós lemos no início, uma passagem do início, diz que em determinado momento Moisés, ele olha uma sarça ardente e um fogo consumia aquela sarça. E você sabe o que chamou a atenção de Moisés? Porque Moisés via um fogo que consumia, mas Moisés não via a sarça se destruindo. E é exatamente isso que Deus está fazendo, é exatamente isso que Deus faz conosco. O fogo de Deus, ele consome aquilo que pode ser abalado, aquilo que pode ser destruído, porque aquilo que não pode ser abalado, aquilo que não pode ser destruído, nunca pode ser consumido pelo fogo que nós passamos, pelos momentos que nós estamos vivendo, que sacodem a nossa alma, que sacodem a nossa vida. Essa imagem que Deus quer trazer para o nosso coração, nessa estação que nós estamos vivendo. Deus, ele está abalando aquilo que pode ser abalado, sacudindo aquilo que pode ser sacudido, porque o reino dele é um reino inabalável. Na minha vida, na sua vida, na nossa igreja, o que é aquilo que Deus está sacudindo? O que é aquilo que Deus está abalando? Aquilo que Deus está movendo ou removendo para aquilo que é inabalável permaneça, que é os nossos olhos fixos, como nós lemos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Isso nunca foi sobre a forma como nós fazemos as coisas, isso nunca foi sobre o nome da nossa igreja, isso nunca foi sobre aquilo que pode ser abalado, isso sempre foi sobre o autor e o consumador da nossa fé. A Bíblia diz que ele é o início e ele é o fim, que antes de todas as coisas, tudo existia nele. No primeiro capítulo do livro de Hebreus diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E é disso que se trata. Se trata de Jesus, aquilo que é inabalável, o reino inabalável de Deus. Se trata sobre os nossos olhos focados, não naquilo que pode ser abalado, não naquilo que está sendo
sacudir nas nossas vidas, mas num reino inabalável. Os nossos olhos focados no amor, os nossos olhos focados naquilo que importa para Deus, que são os seus filhos, cuidar dos seus filhos, estender as nossas mãos às pessoas ao nosso redor. Realmente eu quero declarar sobre a sua vida, que esse momento que nós estamos passando, de abalo, de sermos sacudidos, ele não pode destruir a sua vida, mas ele pode sim consumir e mover e remover aquilo que Deus quer remover, para que fique e permaneça aquilo que é inabalável. Eu não sei, talvez na sua jornada, como você chegou nesse momento, como você está se sentindo. Se talvez você está se sentindo, como a gente mencionou nisso, que você chegou num lugar de dor, de falta de esperança, de desespero, de confusão. E está tudo bem. Está tudo bem, porque a palavra de Deus, ela nos ensina, ela traz clareza, ela fala, olha, vocês não precisam ficar nesse lugar, porque Jesus, aquele que veio para construir um reino inabalável, um reino do amor, ele pode nos levar para um lugar de paz, ele pode nos levar para um lugar de esperança, ele pode nos levar para viver uma vida, mesmo presentes neste mundo, mesmo vendo o mundo sendo sacudido, sendo abalado, nós podemos viver com o nosso coração numa esperança inabalável, num reino inabalável. Eu queria orar pela sua vida. Talvez você nunca teve o privilégio de abrir o seu coração e se conectar com Jesus pela primeira vez. Talvez você sempre viveu de um lado para o outro, talvez achando que Jesus tinha que parar de sacudir a sua vida, mas eu queria dizer que talvez as coisas não vão parar de ser sacudidas, mas você pode viver com o seu coração naquilo que é inabalável, naquilo que é eterno. Isso tudo começa com uma decisão de fé, com a decisão do seu coração de colocar a sua fé completa, de abrir a sua vida e entregar completamente a sua vida para Jesus. Isso sempre se tratou e sempre será sobre o nome de Jesus, sobre o poder do nome de Jesus, de perdoar os seus pecados, de te dar um novo começo e de construir esperança para o seu futuro. Isso se trata de um reino inabalável, que é um reino espiritual. Eu queria orar por você. Se você nunca teve o privilégio de entregar o seu coração para Jesus, se você nunca teve o privilégio de colocar suas vidas nas mãos de Deus, eu queria te dar essa oportunidade para você fazer isso agora, através de uma simples oração. Ou se talvez por alguma razão você já fez isso antes, mas você sabe que você acabou se desconectando por muitas razões, você deixou que esse mundo sendo sacudido te levasse às vezes para longe de Deus, para um lugar onde você não gostaria de estar. Eu queria te dar a oportunidade de se reconectar com Jesus hoje. Essa experiência é uma experiência individual, uma decisão de fé, e bem onde você está, se você quer fazer essa oração, se conectando com Jesus pela primeira vez ou se reconectando com Ele, eu queria ter o privilégio de te liderar nessa oração. É um processo muito simples, a gente vai orar e eu te convido a repetir as palavras dessa oração, mas repete essas palavras dessa oração como se fosse a sua oração, como se fossem palavras vindas do fundo do seu coração, nessa decisão de se entregar completamente a Jesus. Deixa eu orar pela sua vida. Vamos repetir essas palavras juntos. Senhor Jesus, hoje eu te agradeço, porque eu posso ser parte de um reino inabalável. Hoje eu peço perdão pelos meus pecados, por uma nova vida e por esperança para o meu futuro. Eu te agradeço, Jesus, pelo teu sacrifício por mim. Nós oramos em teu nome e todos juntos dizemos um amém bem forte. Amém, amém e amém. Uau, se você acabou de fazer essa oração, parabéns. Sem dúvida nenhuma, é uma das decisões mais importantes da sua vida. Essa vida com Jesus é uma experiência extraordinária, maravilhosa. E a gente amaria poder se conectar com você como igreja. A gente tem vários programas disponíveis. Tem algo muito especial que a gente preparou para todas aquelas pessoas que tomam a decisão por Jesus ou querem se reconectar com Ele, crescer mais na sua jornada de fé, na sua caminhada com Deus. A gente tem um programa de 3 semanas com os nossos pastores que é chamado de Eu Decidi. E são encontros onde a gente pode conhecer um pouquinho mais você, ouvir um pouquinho mais da sua história. Eu tenho o privilégio de estar com você
você logo no primeiro encontro. Então, se você entrar em contato, clicar aqui nesse link ou apontar a sua câmera para esse QR Code, a nossa equipe vai te responder e vai te dar mais detalhes sobre como você pode participar desse nosso encontro que a gente tem, um encontro totalmente online. Você pode se conectar de onde você estiver. Encontro em grupo é maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai amar. Se você quiser, a gente amaria poder te conhecer mais e juntos estarmos nessa jornada de fé. Essa jornada de fé é uma jornada que começa no nosso coração, mas ela não foi feita para nós fazermos ela sozinhos. Então eu oro para que você se conecte com a gente.